Oi pessoal, vamos fazer um exercício rápido aqui sobre números aleatórios, tá? Ou números pseudo-aleatórios. Para poder implementar um programa com números pseudo-aleatórios, né, a gente viu, eu já importei aqui, já incluí a biblioteca stdlib, né, que é a que vai nos fornecer depois a função range. Tá? Então a gente tem essa função range aqui que gera um número aleatório que está incluída nessa biblioteca. Eu já vou incluir aqui mais uma biblioteca que também a gente vai precisar depois para fazer com que esses números sejam de fato aleatórios, que é a biblioteca time, e eu já explico como é que a gente vai usar ela. Ela vai nos dar uma outra função que vai ser útil para a gente gerar números aleatórios. Tá? Antes de começar a implementação do programa, né, o que a gente vai tentar implementar nesse exercício? A gente vai fazer uma espécie de jogo de adivinhação. Então, o computador vai gerar um número, bem simples, e o usuário tem que tentar adivinhar esse número. O número vai ficar entre 1 e 10, para ficar mais fácil de adivinhar, né? Não vou fazer um número muito grande, mas como o jogo tem dicas, então o usuário vai poder... se ele errar, né, ele pode tentar de novo até acertar. Então, a ideia é, eu gero um número aleatório no começo do programa, o usuário fica tentando acertar e eu fico dando dicas para ele de quantas, se o número é maior ou menor, de repente, né? Eu posso dar uma dica simples se ele chutou um número maior ou menor do que o número que foi gerado pelo computador, por exemplo. Tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar da função range, que eu já escrevi ali. Eu vou precisar de variáveis inteiras. Então, uma variável vai ser... eu vou chamar de secret. E a outra vai ser choice. A escolha do usuário vai ser essa variável aqui. E essa aqui vai ser a variável que eu vou gerar aleatoriamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tentar gerar uma variável aleatoriamente. Eu vou chamar a função range, e aí a gente viu que uma forma, a função range, ela gera um número aleatório entre 0 e uma constante range do maior número aleatório, que é uma constante grande. Então, um número aleatório muito grande. A gente quer gerar um número aleatório entre 1 e 10. Para gerar um número nesse intervalo, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou tentar fazer a divisão desse número por 10, pegar o resto da divisão, e o resto da divisão de qualquer número por 10 vai dar sempre um valor entre 0 e 9, e eu vou somar mais um para fazer, fazer com que esse intervalo acabe caindo entre 1 e 10. Então, o número gerado entre 0 e 9 pode ser 0, por exemplo, né? Eu somando mais um, faço ele cair em 1, certo? Se o número gerado for 9, eu somo mais um, faço ele virar 10. Então, essa é a ideia dessa linha, tá? Vamos fazer um primeiro teste aqui já antes de seguir implementando, tá? Vou imprimir o número gerado. Depois a gente esconde isso aqui, né, para o usuário não ter acesso ao número, né? Senão fica sem graça o jogo. Secret. Bom, vamos lá, vamos testar isso aqui, tá? Então tá lá, ó, eu fiz a chamada da função, fiz esse cálculo aqui para fazer o número gerado cair aqui no intervalo entre 1 e 10, e aí deu certo, né? Ele caiu no número 2. Eu vou fazer um teste, vou rodar de novo, tá? Ó, rodei de novo e ele gerou de novo o número 2. Por que isso está acontecendo, né? Por que ele está gerando o mesmo número aleatório em sequência, né? Teoricamente, esse número aqui era para ser aleatório, ele deveria ficar variando, né? Porque a função range, como a gente viu na aula teórica, ela gera números aleatórios com base numa distribuição matemática. Então, para uma mesma entrada, ela vai sempre gerar a mesma saída. E que entrada é essa? É a tal de semente aleatória. Então, essa semente aleatória, ela é inicializada, né, no começo da execução do programa. Quando a gente importa essa biblioteca aqui, ela é inicializada, e ela é sempre inicializada com o mesmo valor. Então, para a primeira execução da função range, ela vai sempre gerar o mesmo valor.
como é que a gente resolve isso, né? A gente precisa colocar algum tipo de número nesse programa aqui que seja realmente aleatório para atribuir esse número para essa semente. Em geral, como é que a gente faz isso? Tem uma função que chama sRand, tá? Essa função sRand recebe aqui um número, um valor, tá? Então, eu poderia inicializar ela com um número qualquer, 1, 2, 10, né? Um número inteiro qualquer, mas eu vou usar uma outra função, que é a função time, tá? E aí, quando a gente faz a chamada da função time, passando esse parâmetro aqui null, o que essa função vai retornar é o tempo atual em segundos desde 1º de janeiro de 1970. O interessante aqui é que o tempo em segundos varia a cada segundo. Então, se eu executar esse programa agora e executar ele daqui a 1 segundo, o tempo vai ter variado, certo? Então, essa semente aqui vai gerar um tempo completamente. Vai gerar um tempo diferente de uma execução para outra, que vai gerar um número aleatório depois, na chamada de rand, completamente diferente de uma execução para outra. Essa é a ideia, tá? Então é assim que eu faço com que a função rand gere números aleatórios entre execuções diferentes de um programa. Vamos tentar rodar isso aqui, ó, gerou o número 3, vou rodar de novo, gerou o número 3, mas agora está gerando aleatoriamente o número 3, ó, número 10, número 3. Como é aleatório, ele pode gerar seguidas várias vezes em sequência o mesmo número, tá? É totalmente aleatório, não tem nenhuma garantia de variabilidade, digamos assim, no número, né? Ele vai gerar, se o número 9 for gerado 5 vezes em sequência, faz parte, né, da aleatoriedade. Ó. 8, 5, 1, 4, 1... Então ele agora está gerando números aleatórios, certo? Cada vez que eu executo o programa, ele gera um número completamente diferente ou completamente independente das execuções anteriores, tá? Então não tem nada a ver uma execução com a outra mais, certo? Bom, conseguimos a primeira parte, geramos um número aleatório. Eu vou esconder isso aqui por enquanto, tá? Vou tirar fora essa mensagem, porque o usuário não pode saber qual é o número aleatório gerado, e vou seguir adiante. O que mais que eu tenho que fazer? O usuário tem que digitar um valor. Então, scanf, o valor vai ser inteiro e eu vou ler na variável choice do usuário. Tá? Então, o usuário vai digitar um valor nessa variável choice. Eu tenho que dar dicas para o usuário depois também. Né? Por enquanto, vamos só fazer o teste para verificar se por acaso o que o usuário digitou, que é choice, é igual a secret. E se esse for o caso, eu vou dar uma mensagem para o usuário dizendo que ele acertou. Tá? Então, se o usuário fez uma escolha que é igual à variável secret, ou seja, ele digitou um número que é igual ao número que foi gerado aleatoriamente, então ele acertou. Se não, depois a gente faz as dicas aqui, printf, errou, tá? Eu vou deixar por enquanto aqui para a gente saber qual é o número, vai ficar mais fácil de a gente acertar e errar para fazer os testes, tá? Então vamos lá. Compilei, tá? Ó, o número gerado foi 4. Primeiro eu vou errar, então, né? Vou tentar 9, por exemplo, tá? Tentei o 9, deu mensagem errou, porque, né, o choice que eu fiz é 9 e o secret era 4, tá? Então deu errado e agora o número gerado foi 9, eu vou testar 9, ó, acertei. Então o programa funciona, ele diz quando o usuário acerta, quando o usuário erra. Claro que ele tem essa dica aqui no começo que deixa as coisas muito fáceis, depois a gente tira isso aqui. Tá? Além disso, o usuário, eu tenho que dar dicas para o usuário quando ele errar. E eu vou fazer uma coisa a mais também, eu vou fazer com que o usuário fique tentando até acertar. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui. Tudo isso aqui vai ser repetido. Tudo isso aqui vai ser repetido enquanto a escolha do usuário
for diferente de secret. Então, sempre que o usuário digitar uma escolha que é diferente da variável que foi gerada lá em cima, eu vou dizer que o usuário errou, certo? Então, e no caso, eu vou dizer que ele errou e vou repetir isso aqui. Então, o usuário vai escolher uma nova escolha toda vez, né? Ele vai executar isso aqui e o usuário vai digitar de novo um valor até acertar. Agora eu vou fazer isso aqui até acertar, tá? Vou tirar um número ali para eu não saber qual é e vou rodar. Tá, vamos lá. Bom, agora eu não sei qual é o número que foi gerado, né? Então, vamos tentar. 1, 2, 3. Acertei. Ó. Então, fui tentando até acertar. Tá? O que a gente quer? Além disso, né, a gente quer dar dicas para o usuário, certo? Então, quando o usuário errar, quando ele não acertar, eu tenho que dar uma dica para ele. Aí a dica que eu vou dar é se o número que ele digitou é maior ou menor do que o número do que o número aleatório gerado, por exemplo. Tá? Então, como é que eu vou testar isso, né? Se o valor que o usuário digita, que é choice, for maior do que o número secreto, então eu vou dar uma mensagem a seguinte, vou usar aqui esse printf, porque eu não vou mais precisar dele. Então, foi por pouco um valor menor. Então, se o usuário digitou um valor que é maior do que o secret, né? Então o valor dele é muito alto e eu vou pedir para ele digitar um valor menor. Se não, printf quase lá. Tente um valor maior. Então só tem deixa eu botar um barra N aqui no final. Só tem duas opções, né? Se ele não acertou, ou seja, não é igual, então só pode ser maior ou menor, né? Se for maior, eu peço para ele digitar um valor menor. Se for menor, eu peço para ele digitar um valor maior. Feito. Vamos testar. Vamos lá. Bom, eu que sou um usuário esperto, vou começar no meio, 5, e ele pediu para digitar um valor menor. Então eu já eliminei todos os maiores que 5, né? 6, 7, 8, nada disso pode ser, né? Então vai ser um valor menor, vou tentar na metade de novo. 2. Quase lá, tem que ser maior, então só pode ser 3 ou 4. 4, acertei. Então fica mais fácil de acertar. Assim, isso é uma técnica bastante utilizada em programação, que chama busca binária, né? A gente pode fazer, deixa eu fazer assim, a gente pode aumentar bastante isso aqui, né? Eu vou aumentar para 100, tá? Então vou tentar adivinhar um número entre 0 e 100. Entre 1 e 100, melhor dizendo. Tá? Provavelmente eu vou conseguir acertar em umas 4, 5 tentativas. Começar no meio, tem que ser maior, então elimino todos os 50 de baixo, né? O valor maior vai ser na metade, então 75. Maior ainda, né? Vamos mais 82. Maior 90, sei lá. Maior 95. Menor, agora tem que dar sorte, 93. Menor, 92. 91. Aí, acertei. Precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentativas. Né? Fui mal, não fui tão bem. Tá? Mas a ideia é essa, tá? A ideia desse jogo aqui era treinar, né, o uso de números aleatórios. Então fica como dica para vocês aí do uso da função rand e fiquem ligados aí para as próximas aulas, tá? Valeu!